Central do Brasil. Um filho em busca do pai. Central do Brasil, eu acho que ele acabou tendo muito mais destaque por ele ter sido indicado ao Oscar, né, do que necessariamente pelas suas características cinematográficas. Assim. A princípio, ele não chamou muita atenção do brasileiro, de um modo geral. Se a gente for pensar, a história é uma história singela, simples, né? Mas ele tem uma fotografia bacana, ele tem a atuação da Fernanda Montenegro, que é fantástica. Ele acaba tendo um destaque muito mais pelo que ele representou, inclusive, nesse processo de retomada. Ele é um filme de 98, né, que vai representar muito essa retomada do que necessariamente por uma característica cinematográfica. Central do Brasil. Desde moleque, eu sempre quis ser fotógrafo. Só que o destino me colocou aqui. E na Cidade de Deus... A galinha fugiu! Pega a galinha! Se correr, o bicho pega. Cidade de Deus, desse bloco, Central do Brasil, Cidade de Deus, Carandiru e Tropa de Elite, eu acho que Cidade de Deus é o melhor aí, está mais contextualizado. Em termos, por exemplo, de fotografia, que foge ao habitual, foge muito daquilo que estava sendo produzido no Brasil, do que tinha sido produzido no Brasil até então. Ele trabalha com uma dimensão de transformar o cinema brasileiro, dar um elemento de ação ao cinema brasileiro, que, por exemplo, outros filmes ainda não tinham trabalhado. O cinema brasileiro até então não tinha trabalhado muito essa questão da violência, não tinha trabalhado muito essa questão da ação, de um certo suspense, que acaba aparecendo no Cidade de Deus. Né? Até então, a história do cinema brasileiro está muito mais marcada por um realismo, que chega a romantismo, por uma história com menos conflito, com menos densidade, né? O que vai aparecer, por exemplo, no Cidade de Deus e que depois vai aparecer no Carandiru. Calma, como é seu nome? Qual é teu nome? Como é teu nome? Prevenção à AIDS entre a população carcerária me levou à casa de detenção de São Paulo, o Carandiru. Quem quiser que venha, que eu acabo com a raça de qualquer um aqui. 7.000 homens. São os donos da cadeira. Isso aqui só não explode porque eles não querem. O Carandiru, que é muito interessante, porque apesar de ele ser baseado no livro do Drauzio Varela, ele consegue levar para lá outros elementos. Ele consegue fazer uma distinção e consegue mostrar que fazer literatura e fazer cinema são duas coisas diferentes. E o fato de serem duas coisas diferentes necessita que o olhar do cineasta e o olhar do literato sejam para coisas diferentes. Né? No cinema você tem uma preocupação com fotografia, você tem uma preocupação em criar uma narrativa que seja uma narrativa que prenda, não é, a atenção também, a atenção visual, e não só a atenção pela história, pelo enredo, como uma questão que está mais ligada na literatura. Tropa de Elite, eu acho que ele vai fechar um pouco esse ciclo aí que começou lá com o Cidade de Deus, porque ele também vai trazer mais um elemento aí, um elemento de ação, um elemento de levar um pouco mais da nossa realidade, mas não só da nossa realidade, de tratar, por exemplo, a favela como um lugar de pobreza, né? Mas também com esse elemento de ação, esse elemento de suspense. Ele leva novos elementos também para o cinema nacional.